O meu papo informal desta quarta-feira é com o historiador Eduardo Carneiro, doutor em História pela USP, a quem eu chamo de um historiador politicamente incorreto. Tudo bem, professor? Boa tarde, meu amigo. Agradeço desde já o convite para estar aqui no seu programa para esclarecer fatos sobre a nossa história. A história do Acre é mal contada, professor? Bem, a história do Acre, ela foi narrada de uma forma não científica, levando em consideração os padrões atualmente aceitos nas academias. Então, a história do Acre, que a gente chama de história oficial, aquela história que ela é hegemônica, ela foi realizada numa narrativa epopeica. Aquela narrativa que ela é inspirada na Grécia Antiga, em que se dá ênfase aos grandes feitos, aos grandes heróis, a fatos grandiosos e, de uma certa forma, censura outros acontecimentos que possam desabonar uma imagem positiva. O senhor está falando então de uma certa interferência oficial na história, uma contaminação do oficial, do oficialesco, que acaba não trazendo veracidade à história. Seria mais ou menos isso? Isso. Se a gente for levar em consideração que a maior parte dos historiadores, na primeira metade do século XX, não tinham a formação acadêmica de historiador, desde Arthur César Ferreira Reis até Leandro Tocantins, que ambos eram advogados, e a maior parte dele também, como Euclides da Cunha, que não era historiador de formação, então não tiveram aquela formação acadêmica. É bom lembrar que o curso de História propriamente dito só surgiu no Brasil na década de 30. Então, enquanto curso institucional. Enquanto curso de graduação. Licenciatura. E já o bacharelado, que é o curso que a pesquisa ensina o aluno a pesquisar metodologicamente e cientificamente correto, só veio a posteriori. Então, vejam só, levando em consideração isso, nós temos, e além do que esses historiadores eram também amazônicos e também políticos, e então isso tudo interfere na redação da escrita da história. Então, desde Leandro Tocantins até Craveiro Costa, esses historiadores, de uma certa forma, endossaram essa narrativa epopeica dos grandes feitos. Tanto é que ambos utilizaram o conceito de revolução acriana. Não é porque Plácido de Castro escreveu dizendo que fez uma revolução que o historiador no século XXI tem que acreditar. Então tem que haver uma crítica aos documentos, já que os documentos, eles de uma certa forma expressam a ideologia do vencedor, e toda a narrativa historiográfica documentada, ela é acrianocêntrica, porque ela foi escrita a partir do ponto de vista do vencedor. E isso já serviria para nós, historiadores do século XXI, já serviria para a gente questionar toda a narrativa montada sobre a origem do Acre. Então eu chamo de hipérbole, um exagero em tornar algumas pessoas heróis. É isso mais ou menos por aí? Existem vilões, existem anti-heróis também nessa história que são transformados em heróis. Ok. Então vejam só, como a narrativa do Acre, da história do Acre, é uma narrativa epopeica, então o objetivo dela não é dizer o que de fato aconteceu. O objetivo dela é criar ufanismo, orgulho nas pessoas. Então ela tem um projeto identitário de mostrar um eu acriano positivo, de criar comunhão, uma identidade positiva para o acriano. Então, nesse sentido, a gente entende o seguinte, que ela é uma história equivocada, porque ela cria equívocos propositais na narrativa com o objetivo de criar vantagens simbólicas para um grupo político ou para certas lideranças. Grupo político, o que o senhor está falando exatamente? Você está falando do atual grupo político? Não, eu me refiro aos grupos da época, como por exemplo o movimento autonomista, assim, né, que fez uso político dessa história epopeica para promover o seu projeto, assim como
representantes da Frente Popular também fez uso político do passado, ou seja, criou equívocos na narrativa histórica com o fim de angariar vantagens simbólicas para isso, na medida em que eles se inseriram nessa narrativa como continuadores da Revolução Acreana. E é bom citar o seguinte, que durante o centenário da Revolução Acreana, a revolução, o conceito de revolução, ele foi modificado como um processo inacabado, como se a revolução ainda continuasse no tempo presente e o povo acreano fosse convocado a identificar os novos heróis, os representantes dos ideais dos revolucionários de outrora. Então é isso que eu falo de manipulação da história, é quando há uma criação de um equívoco com o fim de criar vantagem simbólica para grupos políticos. E dentro do curso de História a gente aprende o seguinte, que o equívoco ele pode ser produzido por má formação acadêmica, por imprudência, por imperícia no trato com as fontes. Mas esse tipo de manipulação que eu estou me referindo é baseado não na má formação acadêmica, mas numa atitude antiética e desonesta de quem está escrevendo a história. Professor, o senhor deu uma declaração até certo ponto polêmica, porque vai na contramão do que se diz e do que se fala quando se conta história por historiadores. O senhor disse que a Revolução ela tem o seu passo inaugural a partir de mercenarismo, protagonizada por mercenários. Conta pra gente isso. O senhor quer dizer que Plácido de Castro e outros personagens foram mercenários, ou ele comandou um grupo de mercenários, ou ele atendeu a interesses financeiros? Ok. O mercenarismo é um fenômeno milenar. Eric Hobsbawm escreve um livro só sobre isso. Então não há de se estranhar se isso ocorresse aqui na Amazônia. Então, a Revolução Acreana não foi um projeto endógeno dos acreanos, isso foi um projeto que partiu do governo do Amazonas, político do Amazonas e liberais do Amazonas que ganhavam dinheiro com o chamado surto da borracha. Então havia um perigo de que as rendas tributárias do governo fossem diminuídas, já que a alfândega boliviana passariam a cobrar os impostos. Então partiu deles esse projeto de resistir à soberania boliviana nessa região e que hoje a gente chama de Acre. No entanto, era milenarmente habitada por, no mínimo, as 50 nações indígenas. O diplomata Luiz Galvez, um aventureiro, sujeito que veio para o Acre, enfim. Quem é ele dentro, onde que ele se encaixa dentro desse, eu diria que, panteão de personagens históricos? Ok, eu volto à pergunta anterior e insiro Galvez nessa questão, já que, como o projeto político não era dos próprios acreanos, e sim do governo do Amazonas, então o governo do Amazonas foi quem financiou todo o processo de resistência militar à soberania estrangeira aqui. E o Galvez, tanto o Galvez quanto o José de Carvalho, quanto o próprio Plácido de Castro, ele foi inserido nesse projeto. Então a Revolução Acreana, Plácido de Castro, Galvez não foram os mentores da Revolução, eles foram convidados a fazer parte de um projeto que não era deles, né? Então, há indícios de mercenarismo muito forte, muito mais com relação a Galvez do que com relação a Plácido de Castro. Mas a gente encontrou documentos, por exemplo, que comprovam que o governo do Amazonas havia adquirido armas e que havia contratado cubanos para vir fazer a Revolução, ajudar Plácido de Castro, por exemplo, a fazer a Revolução no momento que ficou conhecido como 6 de agosto. Eu vou aproveitar aqui a pergunta de um internauta nosso. Enquanto você menciona essa pergunta, só para fechar com relação ao Galvez. O Galvez é considerado aqui na historiografia oficial como um diplomata, tanto é que a imagem dele imortalizada na frente da Assembleia Legislativa foi de uma pessoa de caráter idôneo. No entanto, é sabido que o fato dele ter escrito no manifesto dos chefes da Revolução Acreana em 1900, provavelmente de autoria dele,
que fez uma revolução por amor ao Brasil, como pode ser um espanhol recém-chegado no Brasil ter nutrido em seu íntimo amor suficiente de arriscar a sua vida por uma pátria que não era dele? Então, obviamente, que esse sentimento altruísta em que a historiografia oficial do Acre mantém do início ao fim, como se toda nossa história vivesse numa ditadura das boas intenções, como se tudo que fora feito aqui no Acre foi algo motivado por sentimentos nobres, como patriotismo, anti-imperialismo e etc, etc. Era um bom vivan, né? Então o Galvez era dono de prostíbulo e ganhava dinheiro com tráfico de mulheres. Isso aí é crime internacional. Então estamos falando de um criminoso. Sim. E que a história oficial ela passa a mão dele, assim como o Plácido de Castro. Estamos falando de um assassino. Então, infelizmente, a história oficial convoca a população para reverenciar pessoas de caráter duvidoso. Infelizmente, desde a antiguidade até os tempos atuais, os heróis eles fazem uso de motivações nobres para esconder atitudes mesquinhas. Isso é muito comum, por exemplo, na Revolução Russa, em que se matava pessoas em nome da igualdade, nas revoluções liberais, que matavam pessoas em nome da liberdade, e assim, e etc. Por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que se matava pessoas em nome da pátria. Enfim, a história oficial sempre imortaliza motivações nobres para justificar feitos bestiais, como, por exemplo, guerra, violência, etc, etc. Inclusive, a própria história oficial, ela parece que inocenta, né, esse pessoal, esses heróis de genocídios. Por exemplo, houve muita matança de índios lá no início do século XX. Uma boa pergunta, né? Já que a história oficial, narrada no estilo epopeico, ela cria um sentido positivo nesse mito fundador. Como se a história do Acre, a origem dela fosse uma espécie de espetáculo do Gênese, como se fosse coisa dos deuses. E nós estamos falando de um momento altamente violento e criminoso. Porque se a gente for imaginar o seguinte, que havia estupro de nativas, havia tráfico de mulheres, havia invasão de terras, havia contrabando e descaminho de borracha. Estamos falando do momento em que havia descumprimento de tratados internacionais. Nós estamos falando de uma sociedade machista. Enfim, fatos que desabonam esse caráter positivo. E o mais importante dele é o genocídio. O genocídio mostra o caráter racista e xenófobo da sociedade acreana na origem. E quando eu falo isso, eu quero enfatizar que há fatos na nossa história que foram propositalmente silenciados, justamente para salvar essa imagem apoteótica da sociedade acreana e do ser acreano. O que os livros escritos pelo professor Eduardo Carneiro, historiador Eduardo Carneiro, eles dirão sobre esse período? O que os nossos netos eles irão ler daqui, por exemplo, os nossos netos daqui anos, eles vão ler nos livros de história sobre esse período do Acre? O período recente? Sim. Eu já fiz algumas reflexões. Aliás, tem livros aqui, respeito, né? Já escrevi 9 livros. E esse período dos últimos 20 anos, eu posso conceituá-lo como um grande blefe, né? Em que tivemos uma política econômica chamada de desenvolvimento sustentável, que de sustentável não tem nada e de desenvolvimento também não, né? Todo o caráter ambiental e ambientalista ecológico desse governo não foi de inspiração de Chico Mendes. Isso veio de fora da ONU, fizeram experiências aqui no nosso estado, e eu posso afirmar que o desenvolvimento sustentável nada mais foi do que uma forma de garantir ou eternizar a situação marginal e periférica do Acre, na medida em que perpetua a posição de mero exportador de matérias-primas para os grandes países desenvolvidos. O personagem dessa
dessa história, Chico Mendes? Então, ou um dos, ou o principal? Nós estamos falando de um sujeito histórico que foi propositalmente heroificado com fins políticos, ou seja, para fazer o uso político da imagem dele. Então, heroificou Chico Mendes para depois se apropriar dessa imagem heroificada para a projeção política de um grupo de interesse. Então, além dele, temos vários na nossa história. Se a gente for prestar atenção, a maior parte do nosso panteão nacional é formado por pessoas da estirpe, por exemplo, de Duque de Caxias, um dos maiores assassinos do Brasil, e de Plácido de Castro. Pessoas que nós deveríamos questionar a respeito do porquê que a história nos pede para reverenciar esse tipo de pessoas. Quem foi Chico Mendes então, professor? Assim, dentro da sua leitura histórica, quem foi Chico Mendes? Ele foi muito mais um produto usado, enfim. Em que lugar ele é colocado? Ele é colocado como um produto, claro, mas ele se põe como? Então, foi um sujeito histórico importante na história do Acre, pela luta sindical que ele teve pela reforma agrária e que a posteriori transformaram ele num ecologista. As igrejas têm, o senhor que aliás, eu lembro do senhor na igreja, Assembleia de Deus ainda, as igrejas têm uma importância histórica dentro dessas construções, não é? Com o passar do tempo, não é? Sim, sim, sim. Não é à toa que o atual governo sempre convida líderes espirituais para receber comendas de honra, né? E eu sempre questionei muito isso, já que líderes evangélicos, pastores, o objetivo da missão teológica dele é cuidar das ovelhas. Professor, a gente tem muita gente aqui falando aqui com a gente. Tem o Wendel Barbosa dando parabéns pelo programa, Cléo Cavalcante, fera em História e Economia, Daniel Santos também está falando aqui, Diego Lins está parabenizando, Leandro Paz, tem muita gente agora ligado e linkado no AC24 Horas da nossa fanpage. Aproveitar então aí a audiência para falar o seguinte, que o capitalismo, a relação capital com o meio ambiente, sempre foi uma relação danosa. Então, infelizmente, a nossa desgraça sempre foi o extrativismo. O extrativismo, tanto elogiado, enfocado pelo governo, sempre foi a nossa desgraça. Eu não vi um país desenvolvido basear sua economia no extrativismo e numa política primária exportadora, por exemplo. Professor, eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado. Obrigado. A 24 Horas agradece ao senhor. Ok, eu que agradeço. Continue linkado aí com a gente. E a gente tem na nossa programação, pela fanpage, pelo jornal AC24 Horas, ainda nesta semana o Gameleira Connection e durante o final de semana o Bar do Vaz e na segunda-feira o Sem Regras. Valeu, abração!